Olá, estamos de volta. Tudo que é bom, infelizmente, acaba cedo, passa rápido e parece que foi ontem que começou a segunda temporada de Anéis de Poder e já acabou. Chegamos hoje ao 8º e último episódio dessa temporada e mais um excelente episódio. Eu diria que a média, dessa temporada foi altíssima. A gente teve ali talvez um episódio 4 e 5, geralmente são os episódios um pouco mais mornos, mas mesmo assim episódios tensos, episódios que acrescentaram, que agregaram muito a trama, que evoluíram com a narrativa. Foi uma temporada realmente muito melhor que a primeira, muita gente inclusive comentando, dizendo que a primeira temporada não gostei tanto, então larguei, mas está sendo tão elogiada que estão até pensando em voltar, a assistir. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque nós, tô falando de mim, mas eu acredito que se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você também gosta da série, acompanha. Nós que desde a primeira temporada já criamos um carinho pela série, já gostamos daquilo que a gente viu. A gente fica muito satisfeito que outras pessoas possam, enfim, começar a dar o valor que eu acho que ela merece. Mas, sem mais delongas, embromations e afins, vocês já sabem, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Vamos comentar o 8º e último episódio da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Now let the song begin. Let us sing together. Merry dong, terry dong, ring-a-ding-dillo. Sandflies in the grass, bees around the willow. Em Khazad-dûm, a gente teve já a resolução, uma resolução até rápida, dos acontecimentos que cercavam o rei Durin a respeito de sua obsessão, de sua corrupção por conta do anel. E o príncipe Durin, então, se vê obrigado a deixar os elfos na mão para poder enfrentar o pai, que queria a todo custo continuar escavando a montanha. E aí, então, ele chega e confronta o pai diretamente, dizendo que vai decepar a mão dele caso ele não parasse o que estava fazendo. E aí o rei Durin diz uma frase que eu achei sensacional: você é forte o suficiente para erguer um machado, mas é forte o suficiente para se erguer contra o seu pai? E aí o príncipe, aquilo desmonta ele e ele responde não. E naquele momento ele parece se entregar completamente e diz que, e lembra de uma história de quando ele era criança e eles brincavam de queda de braço e o pai dele deixava ele levantar um pouco mais o braço para dar um incentivo para ele, e depois ia lá e batia o braço dele com toda a força. Então ele diz: não, você sempre foi o mais forte, eu não vou conseguir nunca te enfrentar. É até um reconhecimento de uma autoestima, talvez, um pouco abalada pelo pai sempre colocar como alguém que não está pronto. E o rei ali ainda está completamente possuído pelo poder do anel, meio que dá de ombros para aquilo, continua escavando. E aí então eles encontram o Balrog. E aí o Balrog, quase puxa o rei para baixo. E naquele momento eu acho que o choque, de se deparar com um monstro faz com que o rei finalmente se dê conta, caia em si do que estava acontecendo. E aí tem uma cena que é muito tocante, onde ele finalmente pede perdão pro filho, porque, se eu não me engano, é a Dissa que diz para ele num diálogo lá pelo episódio 3, eu acho, que ele que nunca pediu desculpas pro filho, ou o próprio Durin diz isso, enfim, eu não me lembro bem. E aqui ele finalmente diz, desculpas pro filho, ele pede perdão pelas coisas que fez e revela para ele que ele não deixava ele levantar o braço. Ele já estava sendo forte o suficiente para conseguir levantar o braço dele sozinho. Achei bonitinho, fofo,
e uma reconciliação, uma pena que tardia entre os dois, porque aí o rei percebe todo o mal que ele tinha causado a todos eles e o que ele ia gerar se ele não fizesse ali um sacrifício por toda a Khazad-dûm, né? O Balrog escapando ia destruir tudo e acabar, né, colocando tudo em ruínas, que é o que vai acontecer futuramente, mas ali ele acabou adiando isso. E mais uma vez uma cena muito bonita dele saltando contra o Balrog e então gerando ali aquela avalanche de pedras e soterrando os dois para sempre ali nas montanhas. Um final digno, né, do rei Durin, uma redenção do personagem, uma conciliação entre os dois, ou seja, fecha esse arco de uma forma muito bonita. No vídeo anterior, então, né, eu imaginava que aqui já seria a queda de Khazad-dûm, né, e aí se tornaria aquilo que a gente vai conhecer como Moria, mas ainda não vai acontecer. Outra coisa que eu também previ errado é que a suposta traição, vamos dizer assim, né, a maneira como Elrond viu o fato dos anãos não ter chegado para ajudá-los na batalha contra os orcs, que seria o motivo da rixa, né, ali permanente entre elfos e anãos, mas os anãos, no fim do episódio, vão surgir e vão ajudar os elfos, né, depois que tudo ali foi resolvido. E é até interessante, e faz sentido, né, que eles tenham criado essa resolução rápida, porque aí fica coerente, né? Dá tempo dos anãos lá, então, partirem para ajudá-los, e é o que acontece, eles salvam, né, o restante dos elfos sobreviventes, Elrond, Gil-galad inclusos, Arondir, e assim todos eles podem prosseguir vivos e não cair nas mãos de Sauron. Mas aí, para a próxima temporada, o príncipe Durin já vai ter problemas com os outros senhores anãos que tiveram que pagar altas taxas lá para o rei Durin, né, enquanto ele estava completamente corrompido, e agora eles estão querendo reclamar isso de volta. Vamos ver o que isso vai impactar o resto da trama. Aí a gente dá uma passadinha rápida em Númenor para ver que a Aryen vai salvar o Elendil depois que uma nova ordem é emitida de considerar todos os fiéis de Númenor como traidores. E é interessante porque o Pharazôn usou a Palantir e viu o Sauron lá, então aquilo gerou nele uma reação de, olha, eu preciso eliminar tudo que for me atrapalhar aqui para tentar combatê-lo. Faz sentido também essa reação do personagem, essa reação mais drástica diante do fato dele ter tido a visão. E aí, eu não sei bem o que é a personagem da filha, né, do Elendil, a Aryen, ainda pretende, né? Ela tá vendo aí todos esses abusos por parte ali do rei e ela ajudou o pai em mais de uma situação, porém continua ali do lado deles. Eu já acho que ela tá mais por conveniência, ela tá de alguma forma querendo se aproveitar da confiança que ela tem perante o Pharazôn, perante o Kemen, para em algum momento mudar de lado, definitivamente, porque senão não faz o menor sentido. E o Elendil então vai partir para o oeste e encontrar o seu outro filho, mas antes recebe um presente. A Narsil aparece para delírio dos fãs, né, da franquia. A Narsil cujos fragmentos, né, cuja metade da espada, ou uma parte da espada, o Isildur vai usar para decepar a mão de Sauron e assim conseguir um anel. Isso provavelmente vai ser o que? Na última temporada de Os Anéis de Poder? Não sei. Então, vamos ver. A Miriel agora vai ser presa e Númenor continua como um núcleo meio solto, ali meio deslocado da série, com o Isildur agora retornando, né? Depois a gente dá um pulo lá nos Povos Livres, o Kemen vai começar a explorá-los. Enfim, é a parte talvez mais desinteressante realmente dessa série e que eu torço para que eles continuem evoluindo, já que essa temporada já mostrou uma evolução muito grande e o Elendil é um personagem que eu gosto muito. Essa questão ali da fé que eles utilizaram
acho que deu um crescimento e que poderia até ser mais utilizada por eles, principalmente com relação a Míriel, que agora parece uma pessoa bem determinada graças a essa crença de que ela precisa ser forte, porque ela tem um senso de responsabilidade, de dever com relação àquele povo. Voltando lá para Eregion e arredores, nós vamos encontrar Adar, agora um pouquinho diferente, utilizando o anel que ele tomou do Elrond. O Adar agora voltou com a sua fisionomia élfica, né, antes de ser corrompido pela magia negra de Morgoth. Então, ali ele tem uma escolha, né? Ele decide se aliar a Galadriel, devolver o anel para ela. Isso é uma coisa que, a princípio, me causou estranheza, porque não parecia ser muito coerente. Mas eu acredito que o anel causou nele visões, assim como causou no Gil-galad, assim como causou na própria Galadriel. E, portanto, além dessa pequena cura, né, que ele sofreu, dele poder reviver esse tempo, e ele cita isso, né, para Galadriel também, ele até queria relembrar um pouco mais disso. Então, tudo isso fez ele, né, essa visão que talvez ele tenha tido. A série não deixou isso claro, mas daí fica essa interpretação aqui, de que então ele percebeu que talvez esse fosse o único caminho para derrotar o Sauron, de que não havia outra forma, o que, né, soa incoerente de fato, porque depois que você destruiu praticamente todos os elfos, aí você vai pedir ajuda para ela vai te ajudar com quem, né? Mas seria ele reconhecendo um erro e meio que pedindo ajuda. Enfim, o fato é que depois de pedir ajuda, ele é traído pelos seus próprios filhos e morre da mesma forma com que o Sauron foi morto, e nós vimos lá no começo da primeira temporada. Isso foi uma solução interessante e elegante, assim, por parte dos roteiristas. E essa traição, ela é até bem justificada, né? Porque é o Sauron, a gente viu ele a temporada toda manipulando todos ali de uma forma muito fácil. E então manipular ali um bando de orcs seria a coisa mais simples do mundo. E o segundo ponto é que o episódio anterior já tinha nos mostrado que, principalmente o personagem, né, daquele orc lá, que encontra o Sauron, ele já não estava muito satisfeito com as decisões que o Adar estava tomando, como se tivesse usando os orcs para o seu próprio interesse e pela sua vingança contra o Sauron, pelo seu objetivo maior. E tipo, mas você não nos ama e você, né, tá usando a gente como bucha de canhão aqui. E aí isso foi abordado, então não é uma coisa que ficou solta. E aí então isso justifica, mais uma vez, o Sauron tá usando uma fraqueza do personagem contra ele mesmo. Sempre a coerência aí dentro dessa questão das manipulações do Sauron no enredo dessa temporada. Uma cena que me chamou a atenção aqui, que eu gostei bastante, foi os orcs ali queimando os arquivos do Celebrimbor, né? Todo o conhecimento que ele tinha acumulado, que ele tinha catalogado. E o Elrond diz: me mata, mas não faz isso, por favor. Isso aqui tem, né, milênios de conhecimento registrado aqui e a gente não pode perder isso. E aí o orc, pô, tá nem aí, joga fogo naquilo. Uma referência direta, né, ao fascismo, que queimava, né, livros em praça pública. E é a forma mais fácil que você tem de destruir, de oprimir, é você aniquilando o conhecimento de um povo, de uma cultura, porque assim é mais fácil você perpetuar a enganação, a opressão, o medo. E eu achei isso muito atual. Achei uma sacada legal por parte dos showrunners de inserir essa cena ali, e achei um bom acréscimo nesse episódio. Falando do estranho, que agora não é mais tão estranho.
É, ele finalmente encontrou com o Mago Sombrio. E uma coisa que eu já achei muito interessante logo de cara é que o Mago Sombrio, né, já se coloca como amigo dele, diz: pô, a gente veio do mesmo lugar e a gente falava de vir pra cá porque a gente precisava ajudar esse povo aqui, e eles pareciam ter um projeto também de poder deles, né? Mas aí o estranho diz: não sei do que você está falando, não. E ele: não, vem comigo que eu vou te dar todas as respostas que você precisa. É um contraponto direto ao Tom Bombadil, que nunca dá resposta nenhuma. Ele deixa que o próprio estranho encontre as respostas. Ele só serve como um guia, como uma orientação. É o terapeuta do estranho. E aí, desconfie, né, de quem já quer te dar tudo de graça, já quer te dar as respostas de graça. E o estranho não aceita. Então o Mago Sombrio diz: quando você recobrar os seus sentidos, aí a gente volta a conversar. E tenta destruir tudo ali. Mas o estranho usa os seus poderes para salvar os pés peludos. Como assim recobrar os seus sentidos? Significa, né, que agora a gente tem a figura dele tendo uma espécie de renascimento. Ele era uma outra entidade e que, por alguma razão, né, não tem mais as suas memórias antigas, e essa entidade ela passou a ser formada pela sua relação com os pés peludos. E os pés peludos são os antepassados dos hobbits. E aí, bom, o estranho é o Gandalf, né, como eles vão revelar mais tarde, porque os hobbits os pés peludos começam a chamá-lo de Grandelf, ou Grandelfo, porque eles não conhecem um elfo de verdade, eles acham que ele é um elfo, aí começam a chamar ele de Gandalf. E eu achei isso muito interessante, eu achei bonito até, contar a origem do Gandalf a partir da sua relação com os pés peludos, e na verdade o Gandalf ser formado por eles. O que ele vai aprender de amizade, o que ele vai aprender de todos, sobre todos os valores, mas sobretudo da amizade, da união, ele aprendeu com os pés peludos, com a Nori, e eu achei isso muito legal, muito legal. Então ele vai, né, ganhar seu nome, vai ganhar seu cajado, depois ele vai encontrar o Tom Bombadil de novo. Eu achei que ele não fosse retornar, que bom que retornou. E como eu previ no episódio 6, aquilo era um teste, de fato. Tem um monte de árvore aqui, tu acha teu cajado aqui. Não tem essa de, porque ele tem um destino, e não tem nada de destino, gente. O destino dele, o destino do Gandalf é esse. Tá ali para servir como um guardião, e tá ali para as pessoas. E, portanto, ele tinha que partir em direção às suas amigas. E quando ele parte, o seu nome o encontra, o seu cajado o encontra. Não é ele que os encontra. Fantástico. E que o Tom Bombadil retorne para a segunda temporada. Tomara. Bom, tivemos ainda a morte de Celebrimbor, que foi uma cena também muito impactante. E a gente se despede desse personagem, que foi um personagem, né, que comoveu bastante. A gente se sentiu com muita pena dele, né, durante toda essa temporada, tamanha a ingenuidade, a forma como ele foi manipulado pelo Sauron, mas que teve uma certa redenção ali no finalzinho, e que morre provocando o vilão, de forma que o Sauron derrama lágrimas ao ouvir as palavras de Celebrimbor, dizendo que ele é um prisioneiro daqueles anéis, e ele o chama de, né, o Senhor dos Anéis. Para mim, soou de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Você é o Senhor dos Anéis, é a isso que você se resume. Um cara que pertence a esses anéis aí. É isso. Você não é você poderia ser o Senhor da Terra-média, você poderia ser o Senhor do universo, sei lá, do que, de todas as raças, mas não, é o Senhor dos Anéis. É isso que você é. E que antes, né, já tinha sido provocado também quando ele faz a previsão, que diz que você vai ser destruído por esses anéis. E eu prevejo que pelo menos um deles vai causar sua ruína. E também muito digno.
e que dá um fim, uma reverência ao personagem e que funciona. E o ápice ali do episódio, que foi o duelo entre a Galadriel e o Sauron. Não houve muito diálogo entre os dois, e isso eu gostei dessa escolha, porque ele já não tem muito o que ser dito, né? E parece que, né, eles sabem, a Galadriel sabe que a única solução agora é enfrentá-lo, é destruí-lo. E ali eles travam uma batalha muito interessante, muito bem coreografada, encenada. Aliás, abri um parêntese aqui, né? As atuações da Moffat Clark, do Charles Edwards como Celebrimbor, excelente nessa temporada. E o Charlie Vickers vivendo o Sauron, cara, pra mim foi fantástico. Bem, e esse duelo rendeu ali boas sequências, ele se transformando no Halbrand, se transformando depois no Celebrimbor, depois na própria Galadriel, né? Ele nunca desiste de tentar manipular a mente daqueles que enfrenta, quase que numa tentativa de fazer ela desistir de destruí-lo, e sempre parece que, quem sabe eu agora não consigo trazê-la para o meu lado. No fim ele acaba ferindo-a quase que mortalmente, e a Galadriel, vendo que estava tudo praticamente perdido, para não entregar, né, o anel para ele, o anel élfico, ela acaba se jogando. E ali a intenção dela mesmo, eu acho que era fazer um sacrifício, né? Ela não morre, eu acho que por conta, né, dos poderes do anel também, mas ali é coerente com a personagem, porque ela vai tomar qualquer decisão, por mais drástica que seja, né? Ela vai arriscar a própria vida para não deixar que o Sauron conclua seu objetivo. Então, e depois é salva pelo Gil-galad e pelo Elrond, que finalmente coloca o anel, percebendo que ali existe uma forma de usar esses anéis para o bem. E até os showrunners, né, também disseram na entrevista que eles usaram um plano, esse plano aí, onde ele está praticamente quebrando a quarta parede, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse ali admitindo para todo mundo, inclusive para nós espectadores, de que essa é a solução e que aquele poder que há ali precisa ser utilizado. Acho que essa cena vem no momento certo, vem depois de tudo que ele passou, vem depois de tudo que ele viu, vem depois desse episódio 7, vem depois dessas tragédias do episódio 8. Então é uma escolha, né, que poderia ter acontecido antes, mas aí ela talvez não fosse tão justificada, e então é muito apropriada. Galadriel, né, então curada, resolve, né, quando perguntada, né, o que eles devem fazer, reunir um conselho para que eles possam decidir em conjunto como que eles vão enfrentar a partir de agora o Sauron e o seu exército de orcs, porque, né, não a força, mas sim a luz, ou seja, né, a gente usa a inteligência, né, como a luz como uma figura de linguagem, né, a inteligência, ou seja, o raciocínio, a clareza, enfim, a esperança também, como esse último plano que fecha o episódio, nos dá essa visão de uma vitória. Eles se sentem vitoriosos por estarem vivos ali, aqueles que sobreviveram, e a partir de agora poderem traçar planos para enfrentar o Sauron e todo o seu poderio. Eu gostei muito do episódio porque ele não foi um episódio que só serviu de gancho para a 8ª temporada, só aquelas resoluções, que trouxe só algumas resoluções e foi adiando outras. Esses novos conflitos que surgirão, na verdade, a gente ficou meio no escuro, né, do que vai acontecer. Eles utilizaram todos os 8 episódios para fechar tudo que era preciso. E aí isso trouxe uma carga, né, dramática e emocional para o último episódio que fecha a temporada num nível mais alto e que deixa a gente mais empolgado até, né, para a 3ª temporada. A previsão é de 5 temporadas e com certeza depois do investimento que a
que a Amazon, que a Prime Video fez, e com certeza eu acho que eles vão cumprir com esse planejamento, mesmo que os resultados em termos de audiência não tenham sido tão bons, muito por conta do hate que os fãs mais ferrenhos ali de Tolkien despejaram em cima da série, e isso foi levando outras pessoas a torcer o nariz e não dar uma chance para a série. Agora, como as críticas melhoraram muito com relação à segunda temporada, eu acredito que muita gente vai voltar a assistir, vai ver que o nível tá muito bom, e aí esse resultado vai melhorar bastante, e com certeza as próximas temporadas estão garantidas. Vamos ver quanto tempo vai demorar, né, para chegar essa nova temporada. É uma produção muito grande, muito dispendiosa. Espero que corra tudo bem para ela chegar o mais rápido possível. Agradeço aí a audiência de quem me acompanhou nesses 8 episódios. E aí na terceira temporada estaremos juntos novamente, comentando essa série que eu adoro e que eu espero que só continue mantendo esse ótimo nível, essa evolução da primeira temporada para cá. É isso. Que tenhamos todos muita luz. Um grande abraço.